Eu tive a ideia de analisar esse livro do Bruce Lee, o Tal do Jeet Kune Do, um livro muito interessante, com passagens que servem muito para a nossa época. E eu tenho visto coisas aqui que às vezes eu tenho lido de noite, porque faz anos que eu tenho esse livro, que eu usei ele muito nas minhas práticas. E então tem passagens que o Bruce Lee fala que tem muito a ver com a nossa realidade, são compreensões de dentro das artes marciais. Continuo dizendo, como pode uma coisa que era para mostrar uma realidade de combate, traz para nós uma compreensão do mundo. Deu para entender? Por exemplo, olha essa passagem que o Bruce Lee diz. Cada homem pertence a um estilo que se pretende dono da verdade e que exclui todos os outros. Esses estilos se tornam institutos com suas explicações do caminho, dissecando e isolando a harmonia da firmeza e da delicadeza, estabelecendo formas rítmicas como o estado específico das suas técnicas. Deu para compreender? Isolar a harmonia da firmeza e da delicadeza. Você vê a proposta das coisas andarem junto? Hoje a gente tem percebido muito as pessoas, cada um no seu casulo, cada um tentando dar uma explicação para o mundo. E uma explicação econômica, uma explicação política, uma explicação filosófica. E tudo isso deixa o indivíduo na hora veja, como eu costumo dizer. Nunca se chega ao indivíduo. Quem sou eu? O que eu quero nisso tudo? Qual é a minha participação nisso tudo? Deu para compreender? Aí, ao invés de estimular a compreensão, a revolução, primeiro, individual, eu busco uma revolução no padrão, busco uma revolução restrito ao padrão. O que quer dizer isso? Que o indivíduo tem que entrar dentro de um padrão para que a revolução aconteça. O que quer dizer também que enquanto o padrão não se revolucionar, o indivíduo não sofre revolução nenhuma. Simples. Assim. Mas qual é a proposta ideal? A verdadeira proposta. Vamos tirar essa palavra ideal, que essa palavra é meio perigosa. Não gosto de lidar com essa palavra. Mas o que está fazendo falta hoje em dia? A participação do indivíduo. Mas isso começa, primeiro, o indivíduo não sabe o que ele se tornou. O indivíduo não tem consciência do que ele é. O indivíduo pensa que ele é apenas um consumidor, um trabalhador, uma engrenagem do sistema. É isso que o indivíduo pensa que ele é. O indivíduo não é o João ou Maria. O João ou Maria foi aquilo que surgiu como resposta ao sistema. Tá claro? Quem eu era antes de receber um nome? O que eu era? E o que eu serei depois que eu sair desse nível? Que me tornarei? É nesse nível que a discussão tem que ir, mas a discussão vai sempre por um lado que o indivíduo tem que se tornar alguma coisa para poder entender o mundo, tem que ter uma compreensão de um método, uma ideologia para poder entender o que o outro está dizendo para ele. Aí o fulano faz como é que se diz, uma afirmação, aí vem outro, traduz que ali ele está se comportando como A ou B.
Aí o indivíduo tem que baixar todo um arquivo para estudar tudo que foi dito em A ou B para poder entender o que o outro está tentando dizer. Isso é compreensão? Isso não é compreensão. Compreensão era aquilo que acontecia entre os nossos familiares antigos. Aquilo era compreensão. A minha avó olhava o jeito que o sujeito estava caminhando ali, do jeito que o sujeito chegava e olhava para ela, ela já dizia: o que aconteceu? Aí a gente dizia: ah, não houve nada. Ah, como não houve nada? Alguma coisa houve. Ela captava no teu jeito, na tua maneira de andar, no teu jeito de olhar. Isso é relação. Não existe mais compreensão assim. Agora vai uma pessoa diz uma coisa na TV ou num canal, eu preciso baixar uma biblioteca para poder entender primeiro qual é a ideologia que ele está defendendo. Mas por que eu preciso de uma ideologia? Por que eu preciso acreditar em alguma coisa para poder estar aqui falando sobre o que eu estou falando? Eu não acredito em nada. Não posso não acreditar em nada? Não posso me formar em filosofia e não acreditar em filosofia? Não posso fazer isso? Eu pratiquei artes marciais durante 30 anos de prática. Prática, digo prática mesmo, de treinar Kung Fu 30 anos direto. Foi mais, vamos dizer 30. Mas eu não acredito em Kung Fu. E aí, como é que fica isso? E eu vejo o Bruce Lee como um cara que não acreditava em artes marciais. Eu vejo o Bruce Lee como um cara que não acreditava nisso. Está o tempo todo criticando as artes marciais, chamando disso de missa. Chamando isso aí de uma morte na horizontal. E é a mesma coisa que eu digo a respeito desses métodos. Isso é uma morte na horizontal. Por que o cérebro não consegue se livrar disso? Por que o cérebro não fica em silêncio disso tudo? E olha, e observa como a minha avó. Por que a minha avó conseguia ver as coisas? Por que será que ela percebia? Por que ela matava o indivíduo do ontem? Ela não estava vendo o neto de ontem. Ela não estava prolongando uma memória. Ela saía da memória e percebia o novo. Ela conseguia apagar e ver o novo. Então ela via que o novo tinha algum problema, alguma coisa o preocupava, estava caminhando diferente, estava olhando de uma maneira diferente, estava mais tenso. Isso é relação. Não isso que essa coisa que estão tentando produzir, as pessoas estão envolvidas. A minha relação está restrita ao que pensa igual a mim, ao que professa a mesma crença, ao que acredita no mesmo Deus. Isso não é relação, isso é resistência. Eu estou resistindo a mim mesmo para me entrar dentro de um padrão para ser aceito. Isso é resistência. Qualquer tipo de crença é resistência. A resistência é o real. No momento que eu começo a explicar as coisas de acordo com a minha especialização, isso é resistência ao real. Eu não estou olhando para o real. Eu me formei em filosofia, eu acho que tudo é explicável pela filosofia. Eu sou especialista em artes marciais, eu acho que tudo é explicável pelas artes marciais. As artes marciais, o Kung Fu, é um acidente que aconteceu. Experiências foram vividas ali. Mas sim, eu posso fazer comparações, mas eu não posso me limitar a minha visão. Não posso ver as coisas de acordo com o Oriente, eu tenho que ver as coisas. Porque a visão original, o real, não é oriental e nem ocidental. Ele não tem nome. As coisas acontecem. Elas vão fluindo o tempo todo. Mas do jeito que estamos colocando, virou uma briga de foice no escuro. Cada dia vem um e dá uma explicação de acordo com a ideologia. Aí fica-se ali contando história, contando e recontando. O negro não é um indivíduo. Ele é uma pessoa escura, mais escura que apareceu aqui e está me causando problema. O branco não é um indivíduo, é um cara que me causa problema. Só que eu não estou interessado em nada disso. Eu quero saber o que é feito de mim, como eu, como indivíduo.
Como eu posso revolucionar a minha vida? Como eu posso causar uma revolução em mim para poder revolucionar o resto? O que está errado em mim? O que eu não estou compreendendo? E por que eu não estou compreendendo? A incompreensão não seria, a ignorância não seria por eu estar aceitando aquilo mesmo que eu quero evitar? Aquilo mesmo que eu quero corrigir, eu não estaria aceitando? Então não seria o caso de eu primeiro ver, perceber a minha ignorância, que é o que Sócrates diz, só sei que nada sei? Mas não dizer isso aí só porque eu ouvi o Sócrates dizer, que achou bonito, para bancar a humildade. Eu tenho que realmente entender que só sei, que sei que nada sei. Que no momento, como contei num outro vídeo, que tu te depara com uma situação que tu não consegue resolver com teu conhecimento, aí tu tem que dar um salto além, um salto quântico. É isso que o Sócrates está dizendo, só sei que nada sei. Porque é fácil sentar e repetir o Sócrates, mas é difícil vivenciar o Sócrates. É difícil vivenciar essa frase, é difícil. Tem muita gente que repete, até aceita, sentado no conforto. Mas quando o choque, o desafio vem, fracassa. Se esquece dessa frase. O que está valendo é o que tu sabe, não o que o outro sabe. Não o que está se apresentando, não o real. É isso que eu percebo. Enquanto não haver uma revolução, que essa revolução só pode acontecer quando o cérebro parar de se autofragmentar, aceitar explicações, seja elas econômica, filosófica, sociológica, parar de aceitar essa explicação, começar a duvidar de tudo isso, a negar, mas negar com inteligência. Não negar, dizer que não existe. Negar, o que eu estou chamando de negar, é o seguinte: percebi, bom, beleza. A sociologia me ensinou isso, que a sociedade é assim. Ponto. Eu nego isso. Mas nego isso de que maneira? O que eu estou tentando dizer que eu nego isso? Quando eu digo, eu posso mudar isso, eu posso mudar essa situação, eu posso revolucionar essa situação, mas porque eu compreendi. Porque quando não há compreensão, a negação é falsa. Você só pode negar alguma coisa quando você compreende ela. Eu pego esse óculos, coloco nos olhos e digo. Coloco no rosto e digo. Sim, esse óculos é bom. Eu digo, esse óculos não é bom. Vou rejeitar esse óculos. Porque eu percebi. Primeiro eu experimentei, eu descobri. Não foi o especialista que disse para mim. Não foi o jornalista que escreveu no jornal que esse óculos é ruim. Eu experimentei esse óculos. Que falta isso, as pessoas terem uma coisa para experimentar. Que nem as artes marciais. Me disseram que as artes marciais, o Kung Fu Shaolin, tinha um mestre tal, que era o melhor Kung Fu que existia, que tal, que todos os estilos nasceram dali, que era melhor que o Taekwondo. Eu comprei, foi na minha vivência, 30 anos de prática. Que Kung Fu. Não era essa Coca-Cola toda. E o Bruce Lee disse, não recaia no erro do artesão que se gaba de ter 20 anos de experiência na sua arte, quando na verdade ele tem 1 ano de experiência vezes 20. Eu sempre tive cuidado com isso, porque aquela coisa, aquela habilidade, aquela facilidade com que tu entra nas artes marciais, que tu repete, que tu te expressa, aquilo pode ter se tornado um vício. Tu aprendeu a olhar de uma determinada maneira. Tu olhou um pouco melhor, tem um olhar mais sutil que os outros que estão junto contigo. Tu aprendeu a ludibriar aquilo de uma certa maneira, então parece que tu é muito bom. Mas daqui a pouco tu bota aquele teu sistema com outro sistema, tu pode te surpreender. Tu pode te surpreender. Mas há a surpresa positiva e a surpresa negativa. Qual é a surpresa negativa? Não é a surpresa do cara ter me batido. Isso não é negativo, isso pode se tornar positivo. O cara me acertou aqui, está dizendo alguma coisa para mim. Pô, estou viciado, meu cérebro está condicionado, então eu não sou um lutador. Eu sou alguma coisa que parece um lutador, eu sou alguém que segue algo que eu penso que é luta. Aí começa a compreensão. Ao seguir
algo que eu penso que é a luta e seguir o adversário. Seguir a si mesmo. A primeira coisa que o cara que tem experiência em artes marciais é sair para fora do seu estilo e seguir a si mesmo. Compreender a si mesmo, ter domínio de si mesmo. Nesse domínio de si mesmo, ele consegue se relacionar com o oponente. Se relacionar. Não é derrotar o oponente. Quem faz isso é o próprio oponente. O oponente comete erro, ele faz isso. A arte da guerra está o tempo todo ensinando isso. Você criar uma estratégia para o próprio oponente se derrotar. E essa é a beleza das artes marciais. E trazido isso para a vida, eu vejo a mesma coisa. Que não é questão de destruir os outros. É questão de mostrar para o outro por que ele não consegue evoluir. Era isso que o Sócrates fazia. Era isso que Jiddu Krishnamurti fazia. Mostrar por que tu não está conseguindo evoluir. Por que tu não sai dessa limitação. Por que tu não consegue evoluir daí. Porque você simplesmente não está enxergando que a própria compreensão que você tem é uma limitação. Que o próprio conhecimento se tornou a ignorância. Porque eu sempre digo, informação demais é informação nenhuma, não é conhecimento. Conhecimento é um ponto fixo no tempo. Conhecer é estar em movimento. Então você tem que estar em estado de conhecer, não adquirindo conhecimento. Adquirindo informação, achando que aquilo é conhecimento. Não é isso. Para você estar em estado de conhecer, você precisa barrar o conhecimento. Barrar o conhecido. Se envolver com o desconhecido. E só vai haver envolvimento com o desconhecido se você esquecer de você mesmo. Jesus disse isso, esqueça de si mesmo, isso aí não eram apenas palavras. Bruce Lee disse isso, esqueça o fabuloso chute voador, esqueça do magnífico giro do nunchaku, esqueça o soco de uma polegada. Quando a coisa fica preta, você tem que ser rápido e eficiente. Por isso que eu digo, adianta estar toda hora, como muita gente fica, dissecando teoria, ideologia, se eu não consigo resolver o meu problema central, se eu continuo ainda sendo discriminado, se eu continuo ainda sendo desmerecido, se eu continuo ainda não tendo meu espaço para me expressar, adianta eu estar explicando tudo isso? Não adianta. Porque isso aí é o próprio indivíduo que tem que compreender a limitação dele. Ele só vai compreender a limitação dele quando realmente houver um diálogo. Um diálogo direto. Como acontece nas artes marciais. Você só vai aprender a lutar quando você enfrentar o desafio com o adversário. O adversário está te desafiando, não aquilo que você pensa. O adversário está te desafiando a evoluir. Aí eu quero ver. A vencer ele, a tentar vencer ele, isso é natural. Isso é fácil. Isso está todo mundo tentando fazer. Está todo mundo tentando sobreviver. Está todo mundo querendo pegar o seu. Isso todo mundo sabe. Agora eu quero ver como é que você vai usar o desafio para evoluir. Evoluir com o desafio sem tentar destruir o desafio. Usar o próprio desafio como uma alavanca. Isso ninguém faz. Essa explicação ninguém dá. Porque isso aí não está lá na academia. Essa explicação não está nos livros do Sócrates. Mas está inserido ali. Não está nos livros do Platão. Não está ali no diálogo do Sócrates. Está inserido ali. Quem vê o Sócrates dialogando, vê que na verdade aquilo ali é que nem nas artes marciais. Nós estamos tentando evoluir. Negar é aquilo que o Sócrates está fazendo. Negar com ciência. Eu nego isso porque eu compreendi que isso me leva até um ponto, depois me deixa no hora veja. Era isso que o Jiddu Krishnamurti estava fazendo. Eu nego o Kung Fu como um método eficiente, porque chegou um momento que o Kung Fu me deixou no hora veja. Chegou um momento que eu precisei do apoio de métodos que estavam no Taekwondo, métodos do boxe, precisei de métodos do Taekwondo, já disse, repeti, mas precisei de métodos que veio do Karatê,
de artes que até aquele momento de eu ser surpreendido pelo Wing Chun, para mim não tinha valor nenhum, que estavam abaixo do Kung Fu. Mas quando eu comecei a olhar tudo pelos olhos do combate e não pelos olhos do preconceito, aí eu comecei a perceber. Mas primeiro eu percebi a minha própria ignorância. Primeiro eu fiz que nem aquele prisioneiro do Platão na caverna. Eu me libertei das minhas correntes principais, as correntes básicas. O que são essas correntes básicas? São aquilo que eu pensava que era verdade. Que eu achava que era o melhor método que existia. Aí eu me frustrei. Eu vi a limitação. Eu vi a limitação do Kung Fu Shaolin do Norte. Eu percebi essa limitação. Quando eu percebi a limitação do Shaolin do Norte, eu só tive um jeito de ganhar. Eu fui campeão naquele combate. Eu fui campeão estadual, mas eu só tive um jeito de sair daquilo ali. Quando o cara me ofereceu um método desconhecido para mim, que eu não conseguia lidar com ele, eu só tinha um jeito, criar um método desconhecido para o cara lidar com ele. Eu tinha que gerar um desafio para ele. Era o único jeito de eu sair. Eu não saía daquilo ali. Porque bater estilo com estilo, o meu perdia. O meu estava em desvantagem. O que eu fiz? Saí do estilo. Trouxe o meu jeito de rua, porque eu me defrontei com muita situação real de rua. Trouxe o meu jeito de rua e misturei com o que eu tinha do Kung Fu. Aí eu quebrei ele. Porque aí eu usei o que ele me ofereceu, eu ofereci para ele de volta. Ele me ofereceu uma coisa desconhecida e eu assimilei aquilo, tirei a bagagem, como diz o Buda, que o Buda diz que a jangada não tem que ser carregada nas costas, ela tem que ser descartada depois que tu atravessou o rio. Atravessei o rio, eu tirei fora, fiquei com o que era essencial. Saí soqueando, misturado com o meu jeito de rua. Mas ali, ganhei do cara. Mas eu fui para casa com aquela ali, ó, com aquela assim, se fosse uma coisa real, o cara tinha me matado. Porque a pior coisa é você ser surpreendido na hora errada. Se é na rua, numa coisa real, o cara tinha me matado. Então, o que eu fiz? Peguei aquele jeito de rua que tinha resolvido o meu problema e comecei a estudar mais profundamente as técnicas do Wing Chun. E mais profundamente as técnicas do meu Kung Fu. Não vou jogar fora. Tinha coisa boa ali. Aí comecei a perceber que o chute que eu precisava não era o chute do Kung Fu. Eu devia colocar o chute do Taekwondo ali. Aí eu misturei as coisas. E essa mistura de coisas, de métodos, pegando depois, comecei a trabalhar um pouco com psicologia, estudar profundamente as coisas, mas sempre com uma visão do real na minha frente, não fazendo disso uma viseira. Aí eu me libertei disso aí. Aí descobri a meditação, porque se você não se esvazia, você não tem como perceber, você está cheio de teorias, você vive de teorias, você está padronizado desde que nasceu, você tem as crenças do seu pai, da sua mãe, do seu mestre, do seu professor, da sua igreja, do seu time de futebol, da sua nacionalidade. Você tem que derrubar tudo isso para poder ver, para você poder se tornar uma figura universal. Porque se você não conseguir fazer isso, o máximo que vai ser, que você vai se tornar uma figura globalizada. Que globalismo não tem nada a ver com uma figura, com um comportamento universal. O que eu estou tentando falar com universal? Universal quando eu tenho a consciência que eu sou o todo humano, só eu, isso tudo se expressa em mim. Tudo que a humanidade está fazendo tem a ver comigo. Seja lá quem for, de bom ou de ruim, tem a ver comigo. Enquanto não haver essa compreensão que tem a ver comigo, que eu faço parte disso, que é o que muita gente não diz, estão ensinando uma técnica para vencer a ideologia do outro, mas ninguém fala como é que eu contribuí com a ideologia do outro, como é que eu contribuo com isso. Porque o outro tem uma ideologia. Ele está empurrando a ideologia dele, ele está forçando, é uma resistência. E o cara que resiste à ideologia dele não está fazendo parte desse corpo? O anti não faz parte da coisa?
O lado de dentro da minha mão não é mão, isso aqui não é mão também. O lado externo, o lado direito não faz parte da mesma mão. Por que Jesus perguntou? O que Jesus disse? Tem muita gente que não entendeu aquilo ali. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Jesus viu o César numa moeda. O que Jesus disse? Está dizendo que essa coisa de religião e filosofia e política é tudo a mesma coisa. O que ele está dizendo para devolver isso? Se livrar disso para poder ver o real. Está claro ali. Está claro o que ele disse. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Dê, ele diz, dê de volta. E veja o real. E perceba o que é. Devolva essa concepção política do César, essa concepção religiosa. Enxergue o real e descubra onde está Deus. Para mim está claro como água. Deu para compreender?